É isso, seguiremos com outras notícias, porque delegados e promotores estão intensificando as operações contra o PCC em São Paulo. As autoridades revelaram que as grandes favelas, como Heliópolis e Paraisópolis, na Zona Sul, se tornaram os principais pontos de receptação de celulares roubados em São Paulo. Um dos delegados explicou que os criminosos tendem a levar esses aparelhos para as comunidades que a facção domina em razão da dificuldade de acesso a rastreamento nessas regiões. Nessas comunidades, grupos especializados conseguem acessar esses aparelhos para realizar transações financeiras antes de colocá-los para a venda no comércio ilegal ou então desmanchá-los para a venda das peças. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que de janeiro a maio deste ano, quase 59 mil celulares foram roubados ou furtados na cidade, um número menor do que foi registrado em 2023. Você, Cristiano Beraldo, as apurações indicam que os celulares que são roubados ou furtados são levados para as comunidades, para as favelas. Lá tem algumas oficinas do crime organizado que eles, além de desmontar os aparelhos, eles conseguem acessar nos dados das pessoas para cometer uma porção de fraudes financeiras, sacar os recursos das contas bancárias e depois que eles conseguem invadir esses sistemas é que eles se desfazem dos aparelhos, ou vendem para terceiros ou então desmontam e vendem as peças. Beraldo. Pois é, Caneta, eu sempre tive a impressão de que enquanto tem uma cabeça pensando para o bem, tem 10 pensando para o mal. Num país como o Brasil, a gente vê que existe um número de pessoas que vão buscando essas formas de encontrar falhas e poder acessar esses telefones de pessoas que são assaltadas cotidianamente nas ruas. Aliás, a gente falou disso aqui, acho que é um celular roubado a cada poucos segundos no Brasil, isso do que é reportado, fora os que sequer reportam. E aí é natural a gente imaginar que o crime vai contratando mão de obra especializada para poder desvendar ali os bloqueios e tal, e poder acabar, além de roubar o telefone, ainda quer acabar com a vida da pessoa, entrar em conta bancária, desviar dinheiro, fazer Pix, isso e aquilo. Então, realmente, a gente vive num momento, e isso é uma coisa muito, muito característica do Brasil. Eu que estou aqui já há um ano nos Estados Unidos, não vejo essas histórias serem reproduzidas da forma que elas acontecem no Brasil. Esse negócio de ligar de madrugada para a casa das pessoas para dizer que fulano está sequestrado, tal, isso é uma coisa tipicamente brasileira. Então, essa tecnologia do crime no Brasil, ela vai cuidando de destruir a vida das pessoas. Por isso é tão urgente que as autoridades tomem consciência do seu papel em combater o crime, em mudar essa dinâmica que existe no Brasil hoje, em que o crime é aceito, em que o crime faz parte do cotidiano, em que é inevitável você ser vítima do crime. Não, é evitável sim, depende, obviamente, do papel a ser desempenhado pelo poder público. Não adianta uma ação isolada, não adianta, por exemplo, em São Paulo você ter Tarcísio de Freitas, o secretário Derrite, o delegado-geral Arthur Dian, ali unidos para poder fazer uma atuação firme contra o crime, se todo o entorno não está fazendo a mesma coisa. É impossível se dar conta ou dar conta de um problema tão complexo, com tantas ramificações, se não for um esforço muito grande, amplo, para poder acabar com essa criminalidade em todos os seus aspectos. Se não, ainda mais esses crimes tidos como crimes menores de roubo de celular, isso aí é aceito, incorporado, passa lá junto com as 40 gramas de maconha. Inclusive, os números que são apresentados pelas forças policiais, as secretarias de segurança pública dos estados, tendem a ser subestimados, menores, porque muitas pessoas que acabam sendo roubadas e têm o seu celular furtado não fazem o registro no distrito policial, na delegacia de polícia. Agora, Luiz Felipe Dávila. Dávila, se você quiser compartilhar com o nosso público, recentemente você passou por um apuro, né? Uma situação
de furto ou roubo de celular. Não me lembro exatamente como foi a situação, só que você tinha aquele dispositivo que você conseguia identificar onde estava o celular. E, salvo engano, você confirma para a nossa audiência, estava justamente em uma região de várias comunidades, né? Ou seja, o episódio em que você passou reforça essa notícia. É verdade, foi furtado o meu celular e eu conseguia seguir, já rastrear por onde o celular estava. Foi para o centro da cidade, depois foi para uma comunidade, aí voltou para Santa Efigênia, onde é o comércio ilegal, enfim, você conseguia pelo menos seguir onde é que estava acontecendo o roubo do celular. Mas eu queria contar aqui um episódio que ontem me chamou a atenção. Ontem participei à noite do jantar do Centro de Liderança Pública, uma instituição que ajuda governos a melhorar a política pública, e o governador do Piauí adotou um mecanismo que recuperou mais de 60% dos celulares roubados. E eu fiquei muito impressionado como que nós temos de aprender com as boas políticas públicas de outros estados. Como é que funciona a política pública lá? Os números roubados, a telefonia tem que ceder quando existe o BO, precisa ter o BO, e aí o Beraldo sempre cobra isso, que é preciso, né? Tem o que tem no BO, o que não tem no BO, mas aquilo que tem BO do telefone, a empresa de telefonia é obrigada a passar os números roubados para a Secretaria de Segurança. Aí a Secretaria de Segurança manda um SMS para a pessoa dizer: olha, você acabou de comprar ou você tem hoje um telefone roubado em mãos. Se você não devolver esse telefone, você vai ter que responder criminalmente. 60% dos telefones roubados foram devolvidos. E os outros 40%, o governo cumpriu a parte dele. Ou seja, entrou com uma ação criminal contra aquelas pessoas. E isso derrubou drasticamente o número de celulares roubados. Portanto, é bom aprendermos também com políticas públicas exitosas de outros estados para resolvermos esse drama que afeta a vida de todo cidadão brasileiro, principalmente nas grandes metrópoles, que é o roubo de celular, praticamente como você já anunciou aqui, né, Caniato? Quase são 2 celulares por minuto, é uma coisa maluca. Então, mas vamos aprender com as boas políticas públicas de outros estados. Está aí o Piauí com exemplo de sucesso. Uma outra informação: a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro quer transferir pelo menos 12 chefões do Comando Vermelho para presídios federais. A possibilidade surgiu após uma operação no presídio de Bangu 3 descobrir o envolvimento de alguns deles em uma aliança com o PCC com a facção carioca para facilitar o comércio de cocaína. O objetivo da medida seria de isolar os traficantes e deixá-los mais longe de Marcinho VP, que é o principal chefe do Comando Vermelho. Ele está preso desde 1996 e foi condenado a 44 anos de prisão por tráfico de drogas e homicídios. Você, Roberto Mota, líderes do Comando Vermelho, estão se unindo ao PCC e ao projeto, a ideia de transferir alguns desses chefões do tráfico para presídios federais. Mota. É uma providência que ajuda em alguma coisa, mas é um paliativo. O que a gente precisa é mudar a lei de execução penal para que determinados tipos de criminosos cumpram a sua pena em condições especiais. Você não pode tratar um chefe de facção ou alguém ligado ao comando de uma facção como você trata um ladrão de galinha. Então, várias medidas como isolamento durante as visitas, utilização daquele parlatório, essas medidas têm que ser tomadas. E o Brasil precisa retomar o controle do sistema prisional, que hoje, em grande parte, está na mão das facções criminosas. É uma prática que começou aqui no Rio, de separar os criminosos por presídios, de acordo com a sua facção. Então, o bandido é preso, ele vai por um presídio onde quem manda é a facção dele. Ele vai lá para ser treinado, para receber missões que vai cumprir quando sair da prisão. E isso tudo pede uma grande modificação do sistema. Mas o que chama atenção nessa notícia, né, Beraldo, é que o fato de transferir chefões do tráfico para presídios federais dá a impressão que a ideia é deixar num lugar mais exigente, mais rigoroso no que tange à segurança. Só que é preciso lembrar a nossa audiência que teve recentemente um caso de fugas num presídio federal no estado do Rio Grande do Norte, não foi? Exatamente. Presídio federal era aquele presídio que vivia de fama.
porque não conseguiu conter 2 tartarugas que fugiram com equipamentos deixados por pessoas que executavam uma obra no presídio. Olha só que história fantástica. E depois, mesmo com toda a infraestrutura ali, ou a construção da forma que ela é feita, onde você tem um descampado depois dos muros, justamente para você poder identificar alguém que saia correndo, nada disso foi útil e esses 2 ficaram aí sumidos por, se não me engano, 60 dias ou coisa assim, apesar de toda a mobilização que foi feita na época. A gente teve ali não sei quantas pessoas da Guarda Nacional foram levadas para lá para fazer uma varredura e a gente se debruçou aqui a fazer alguns cálculos, né? Se o investimento em pessoal tivesse sido feito na imediata, no momento imediatamente após essa fuga, poderiam ter buscado as pessoas ali num raio amplo e provavelmente resolvido o problema e não deixá-los aí e contar com a própria sorte, como foi o caso. Mas, enfim, vamos voltar para o caso do Rio de Janeiro. Eu tenho uma resistência muito grande quando eu ouço esse tipo de manifestação, porque, no fundo, essa manifestação ela se dá diante da constatação de que presos, então, internos do sistema prisional, estão conseguindo se comunicar, estão conseguindo liderar facções criminosas, estão conseguindo dar ordens para essa estrutura criminosa que existe do lado de fora do presídio. E se você assume que isso é uma verdade, você está assumindo a sua incompetência em administrar esse sistema penitenciário. Por isso, eu não acho que faz sentido a solução ser transferir essas pessoas simplesmente para o sistema federal de penitenciárias. O grande problema que temos aqui é a forma como o sistema carcerário estadual está sendo gerido. Vamos colocar energia nisso, vamos debater isso, vamos entender qual é o investimento necessário para que, nesse caso no Rio de Janeiro, o preso tenha a vida de preso, que o preso seja impedido de ficar confabulando, liderando, chefiando facções criminosas que estão cometendo crime nas ruas. Vamos discutir medidas efetivas para impedir que presos tenham celulares, para impedir que presos tenham acesso à droga e tantas outras coisas que fazem parte do cotidiano dessas prisões. Então, vamos discutir o que é mais importante, o que é primordial, o que é essencial agora. Vamos parar com essa história de criar desculpas e empurrar o problema para o outro, porque o que vai acontecer? Se não houver condição de absorver esses presos no sistema federal, fica o Estado dizendo, olha, nós estamos com esse problema aqui, a União, o governo federal não nos ajuda a resolver. Não pode ser assim. Pois é, você, Luiz Felipe Dávila, só para fechar a reflexão sobre a notícia, a gente fala muito sobre o enfrentamento da criminalidade nas ruas, mas é preciso também considerar sobre a maneira como o Estado administra, né, as muitas penitenciárias, o sistema carcerário, enfim. Tirar os chefões do tráfico de drogas de uma penitenciária estadual e colocar num presídio federal. Muda o que na dinâmica da administração desses chefões do tráfico, hein, Dávila? Bom, a intenção é justamente tentar quebrar a cadeia do crime na cadeia, porque você isola esse grande líder da facção numa prisão que supostamente você não conseguiria comunicar com o externo, né? Então é uma medida, precaução para tentar quebrar aí o elo do crime. Agora, o ponto, como bem disse Beraldo e Mota, o Estado precisa recuperar a sua autoridade no sistema prisional. O ponto é o seguinte, essas organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, cresceram e se transformaram em multinacionais do crime justamente porque o Estado não atua com o devido rigor dentro das cadeias. Quem manda nas cadeias hoje são essas organizações criminosas. Esse é o ponto. Não tem
medida paliativa, como lembrou o Mota, enquanto o Estado não recuperar o controle das cadeias. E é isso que não existe hoje. Quem controla as cadeias hoje é o PCC, o Comando Vermelho, qualquer amigo dos amigos, qualquer uma dessas entidades. Nós já contamos aqui quantas vezes a história dessas organizações começaram há 30 anos atrás como, na verdade, organizações dentro de presídios para se tornar, na verdade, uma multinacional do tráfico mundial de entorpecentes e de outras coisas. Então, assim, o crime só teve esse crescimento exponencial porque o Estado não está cumprindo o seu papel no sistema prisional. E se não recuperar a sua autoridade dentro do sistema prisional, Caniato, não tem como quebrar o elo do crime, porque essa é a escola do crime. É aí que começa todo esse sistema de fidelização das pessoas às organizações criminais e depois tem que saldar suas dívidas praticando crimes uma vez fora da cadeia. Então, assim, ou o Estado recupera a sua autoridade nos presídios ou não tem como vencer a guerra contra o crime organizado.